Olá, bom final de tarde para você que está ligado aqui no Destaque Rural Notícias, edição de hoje, quinta-feira, dia 24 de maio de 2018. Eu sou Moisés Cristiano, a partir de agora, ao vivo, vamos trazer as informações do agronegócio, de economia, previsão do tempo, clima e também as cotações. Os assuntos principais do dia hoje é a greve, a paralisação, as manifestações dos caminhoneiros por todo o Brasil e também o que está acontecendo, os impactos, dessas paralisações em todo o país, especialmente nos setores produtivos. A gente vai trazer também depoimentos das pessoas, imagens sobre como estão as manifestações e também a falta de combustíveis em algumas cidades do país. Além disso, também vamos falar sobre economia, trazer alguns dados, o que está se trazendo de informações e também de decisões em relação aos preços do combustível. Hoje, a Petrobras, por exemplo, já disse que vai ter um preço menor do combustível valendo a partir de amanhã. E também vamos ver como é que ficou a Bolsa de Valores, o dólar, nesta quinta-feira, dia 24 de maio. A partir de agora, no Destaque Rural Notícias. Seja bem-vindo. Vamos começar falando então sobre as paralisações dos caminhoneiros, também a greve, essas manifestações todas que estão acontecendo no Brasil e o resultado disso em vários setores. Vou começar falando aqui sobre os portos. O Porto de Rio Grande não está recebendo caminhões desde ontem, quarta-feira, por causa das manifestações dos caminhoneiros. A paralisação no transporte, segundo informações, afetou significativamente a importação e a exportação de cargas, segundo disse a Superintendência do Porto num comunicado. A Superintendência não informou enquanto o volume diário importado e exportado diminuiu, mas esclareceu que o transporte rodoviário é responsável por cerca de 80% da movimentação do complexo. No complexo portuário de Santos, não recebeu caminhões hoje em razão da paralisação dos caminhoneiros que chegou ao quarto dia. A informação é da Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp. A média diária de chegada de caminhões ao porto é de 8 mil, mas pode alcançar 12 mil no pico de safra, segundo a Codesp. Segundo a companhia, a operação de embarque de navios continua enquanto houver carga armazenada e a descarga deve seguir enquanto houver espaços nos pátios e também nos armazéns. Outra informação relacionada aos portos: a paralisação dos caminhoneiros reduziu em 27% a movimentação diária de granéis no porto de Paranaguá, de 150 mil para 110 mil toneladas nesta quinta-feira, segundo disse a administração dos portos de Paranaguá e Antonina, a APA, em nota, que também acrescentou: depois de 4 dias de paralisação total das atividades rodoviárias, os estoques de grãos para exportações nos armazéns estão a 51% da capacidade total do porto, segundo informou a APA. E agora a gente vai mostrar algumas imagens que trazem aí as movimentações e também manifestações em alguns locais do Brasil. Temos imagens aqui de postos onde as pessoas estão tentando abastecer os seus carros em muitos lugares, em muitas cidades no Brasil. A gente percebe, tem as informações de que tanto a gasolina, especialmente, já está faltando, tem um desabastecimento de combustíveis. Nessas imagens aí, a gente vê um protesto de caminhões que aconteceu hoje à tarde na cidade de Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. Então, são as imagens que mostram o protesto, a participação aí de caminhoneiros, de muitos caminhões. Também teve protesto junto com outros motoristas que também estão aí participando dessa mobilização, dessa movimentação que começou com os caminhoneiros, e parece que a população também está se juntando a esses protestos porque começa a afetar o abastecimento de alimentos, de combustíveis, até de remédios em alguns locais aí do Brasil, em alguns locais do país. Ainda sobre a questão dos caminhoneiros, olha, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, defende uma solução imediata para o bloqueio das estradas. A paralisação já causa danos graves e, em alguns setores, irreparáveis à produção agrícola e pecuária do Brasil, segundo disse em nota que foi distribuída hoje. Segundo o presidente da CNA,
o João Martins, a reivindicação por preços de combustíveis mais justos e previsíveis é correta, mas as perdas causadas pela greve, segundo ele, estão ficando insustentáveis e fora de controle. É preciso bom senso de todas as partes envolvidas para chegarmos a uma solução razoável, disse então o presidente da CNA, João Martins. Também tem informações de que a Associação Brasileira da Proteína Animal, a BPA, está alertando para o descumprimento de uma promessa feita pelas lideranças dos caminhoneiros ontem de que seria liberado o acesso nas estradas para o tráfego de cargas vivas. Em nota, a entidade informou que há relatos de caminhões carregados com animais paralisados por todo o país. Em consequência disso, 120 plantas frigoríficas da cadeia de aves e suínos estão paralisados nesta quinta-feira. E a gente tem também aqui, o Destaque Rural Notícias traz agora o comentário do presidente da FECOAGRO RS, a FECOAGRO, que é a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul. O senhor Paulo Pires fala sobre a visão da FECOAGRO em relação aos protestos dos caminhoneiros. Vamos ouvir. Estamos aqui em Santo Ângelo, na BR-285, trevo de Entre Juiz, nas Missões, onde ocorre mais um ponto de manifestação dos caminhoneiros do Rio Grande do Sul e do Brasil. Queremos dizer que nós, das cooperativas agropecuárias do Rio Grande do Sul, estamos muito preocupados com a falta de ação, principalmente do governo federal, para resolver essa questão. Nós precisamos, com urgência, nós temos principalmente na questão da produção animal, dentro e fora da porteira, hoje as cooperativas paralisando o abate, enfim, e precisamos que haja um entendimento por parte do governo e principalmente um reconhecimento por esse trabalho, por esse movimento que os caminhoneiros fizeram, mostrando uma realidade insustentável no campo. Ao mesmo tempo, nós temos essa realidade de que existe o reconhecimento nosso de que o movimento é um movimento justo, legítimo, e ele vem beneficiar todo o setor produtivo do Rio Grande do Sul. Por isso, as cooperativas e seus produtores, mesmo com alguns prejuízos pontuais, principalmente nessa questão do leite, que está sendo tirado e não levado até a indústria, os abates que foram parados, esse movimento tem o nosso apoio e é um movimento importante, eu acho, para nós termos um Brasil mais decente e não um combustível estratégico como o óleo diesel virado em imposto. E o Sindicato das Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul, a Sindilate, informa que mais de 80% da captação de leite do Rio Grande do Sul está comprometida nesta quinta-feira. Segundo o levantamento realizado com associados hoje pela manhã, várias empresas suspenderam integralmente a ação de caminhões em diferentes rotas, e aqueles que ainda estão operando fazem com dificuldade e também sob ameaça, segundo a Sindilate RS. Todos os dias, em condições normais, são captados 12,6 milhões de litros de leite cru de 65 mil propriedades rurais no Rio Grande do Sul. Compreendendo as complicações e o prejuízo que a interrupção desse serviço traz aos produtores e também à indústria, o Sindilate ingressou com ações na Justiça Estadual para desbloqueio das rodovias interditadas em movimento de caminhoneiros que acontece desde segunda-feira. Ontem, a Justiça determinou a liberação de cargas de empresas associadas ao Sindilate nas cidades e regiões de Cruz Alta e também de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Somando-se ao movimento, a liminar obtida hoje pela Advocacia Geral da União, que permite a livre circulação nos estados do Rio Grande do Sul e também Santa Catarina e Paraná. Até agora, o cumprimento das decisões judiciais para liberar os caminhões ocorre de forma lenta e insuficiente para repor o fluxo de coleta no campo. O Sindilate recomenda a seus associados que, de posse de dessas decisões, solicitem então a liberação das cargas retidas em diferentes rodovias. Uma nova estimativa que foi divulgada hoje pelo Departamento de Economia Rural, a DERAL, que é o órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná, a SEAB, reduziu em 18%
a projeção para a segunda safra de milho no estado do Paraná. Isso relativo à temporada 2017-2018, se comparar com a previsão do mês anterior. Segundo o DERAL, a produção do grão deve atingir 10 milhões de toneladas, volume inferior ao montante de 12,4 milhões de toneladas previsto no mês de abril. O principal motivo para o corte seria a estiagem que está impactando lavouras em todo o estado do Paraná, ou em alguns locais no estado do Paraná. Também, nesta quinta-feira, o Brasil recebeu da Organização Internacional de Saúde Animal o certificado de área livre de febre aftosa com vacinação. A cerimônia de entrega do certificado aconteceu na sede da OIE, que é a Organização Internacional da Saúde Animal, na sua sede que fica em Paris, na França, durante a 7ª sessão plenária da instituição. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que recebeu então esse certificado, diz que foram mais de 50 anos de trabalho trabalhando para erradicar então e também prevenir a doença nos rebanhos. Lembrando que o estado de Santa Catarina é o único estado do Brasil que tem esse certificado de área livre de febre aftosa sem vacinação. O restante do país agora tem esse certificado de área livre de febre aftosa com vacinação. Uma proposta do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, estuda criar uma linha de crédito especial para negociar débitos com instituições financeiras. Segundo informações da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, a proposta deve ser avaliada nas próximas semanas depois de passar por ajustes. De acordo com a CNA, o objetivo da linha é alongar o prazo de reembolso para os produtores que tiverem sua capacidade de pagamento impactada em função de problemas climáticos, preços mínimos ou contingenciamento de mercado. A expectativa é de que essa renegociação dentro de novas condições já possa ser feita a partir do mês de julho, agora de 2018, dentro do próximo Plano Safra. Uma das cadeias produtivas que está mais mobilizada pela aprovação da proposta de repactuação é a risicultura. Vamos agora às informações de economia. Olha, o anúncio feito pela Petrobras de redução por 15 dias no preço do diesel nas refinarias repercutiu negativamente no índice de ações da Bolsa de Valores. As ações preferenciais da Petrobras, aquelas mais negociadas e com preferência na distribuição de dividendos, apresentavam uma queda de 13,11% no início da tarde de hoje, provocando uma queda do Ibovespa de 1,76% por volta do meio-dia. Daqui a pouquinho eu vou atualizar aqui as informações de como fechou então a Bolsa de Valores hoje. Ainda falando sobre a companhia, a Petrobras, ela anunciou a terceira redução consecutiva do preço da gasolina. Portanto, a partir de amanhã, dia 25, o litro do combustível na refinaria passa a custar R$ 2,016 nas refinarias da estatal. Esse valor é uma queda de 0,72% em relação ao preço atual, que é R$ 2,0306. Em 3 dias, o preço da gasolina acumula uma queda de 3,39%. Apesar disso, ainda tem uma alta acumulada de 12,14% a gasolina só no mês de maio. O ministro das Minas e Energia, Moreira Franco, recebeu ontem sugestões das indústrias de óleos vegetais e álcool para tentar resolver a crise em torno do preço dos combustíveis, especialmente gasolina e diesel. Entre as sugestões apresentadas está o aumento da mistura do biodiesel no diesel, além de venda direta de etanol para os postos de gasolina e revisão das metas da Política Nacional de Biocombustíveis, a RenovaBio. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a Biove, propôs um aumento na mistura de biodiesel no Centro-Oeste como forma de forçar uma redução no preço do combustível. E a Agência Nacional do Petróleo anunciou hoje medidas, então, de caráter excepcional para manter o abastecimento de combustíveis, para inibir, inclusive, preços abusivos, em meio ao caos gerado pelo dia, o 4º dia hoje de greve dos caminhoneiros. E entre as medidas aprovadas estão a flexibilização da obrigatoriedade de mistura do biodiesel no diesel, de etanol anidro entre 18% e 27% da mistura na gasolina A.
Também fica suspensa a exigibilidade das resoluções de estoques operacionais mínimos de gasolina, diesel, querosene de aviação e gás de botijão e liberado o engarrafamento de distribuidoras de GLP para vasilhames de outras marcas. As medidas, essas que foram anunciadas hoje, então, pela ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, entram em vigor amanhã, sexta-feira, dia 25, após ser publicada no Diário Oficial da União. Após registrar em março deste ano a maior alta para o mês desde 2010, o nível da atividade industrial brasileira voltou a cair no mês de abril. A ociosidade do parque industrial também se manteve alta e o grau de otimismo dos empresários recuou. São dados que estão na pesquisa chamada Sondagem Industrial, foi divulgada pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, hoje. Ela faz esse levantamento mensalmente. O índice de evolução da produção industrial ficou em 48,8 pontos. Isso significa uma queda de 6,4 pontos na comparação com março, quando fechou em 55,2 pontos, segundo dados da CNI, se considerar a sazonalidade. A retração da produção em abril, diz a CNI, foi um movimento usual e menor que as registradas nos mesmos meses de 2014 a 2017. Outra informação relacionada à economia: as contas externas brasileiras continuam a apresentar resultados positivos. No mês de abril, pelo terceiro mês seguido, houve superávit em transações correntes, aquelas que são as compras e vendas de mercadorias e serviços, além de transferência de renda do país com o mundo. O resultado ficou em 620 milhões de dólares contra o superávit de 1,149 bilhão no mesmo mês de 2017. Os dados são do Banco Central, que foram divulgados hoje. Lembrando que a expectativa do Banco Central é que neste mês também tenha um superávit que fique em 2,5 bilhões de dólares. E a intenção de consumo das famílias, medida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, cresceu em abril, 0,2% para maio, em relação a maio, ou de abril para maio. Alcançou aí 87,1 pontos na escala de 0 a 200 pontos. Na comparação com maio de 2017, o indicador avançou 12,1%. Apesar dessas altas, ou de outras também, desses 12,1% de avanço, o indicador ainda se situa abaixo do patamar positivo de confiança, que seria acima de 100 pontos, estando aí em 87,1 pontos. A confiança ainda está baixa em relação à intenção de consumo das famílias, apesar de ter esse movimento de subir, esse movimento de alta. Segundo a CNC, isso demonstra a permanência da insatisfação das famílias com a crise econômica. Vamos agora saber como é que foi hoje o desempenho da Bolsa de Valores e também o dólar. Olha, naturalmente que a greve, a paralisação, essa movimentação dos caminhoneiros hoje também foi algo que afetou aí os mercados e também os mercados acionários brasileiros. Então, essa parada do Brasil com a greve dos caminhoneiros puxou junto a derrocada de ações da Petrobras, que hoje caíram 15%. O Ibovespa ainda não conseguiu amenizar as perdas à tarde, hoje, mas o clima de aversão pesou no mercado, não só pela queda da estatal, mas também pelo reflexo da paralisação em diversos outros setores. Também, com essa paralisação, se instaura mais uma vez uma crise política. O governo não consegue aí, negociar condições para encerrar a greve. Então são assuntos aí, todas essas questões que hoje aconteceram e que os investidores estão analisando, fizeram com que os negócios na Bolsa de Valores hoje, mais uma vez, fechassem em queda. E a queda de hoje foi de 0,92%. O índice Bovespa fechou aos 80.124 pontos. Então este é que foi aí o valor e também o percentual que fechou a Bolsa de Valores nesta quinta-feira. Vamos agora trazer as informações do clima. Dando uma olhada aqui então nos mapas, na região sul, a gente percebe que tem mais uma vez aquela faixa cinza, que mostra ali a possibilidade de formação de geada para amanhã, sexta-feira. Segundo a previsão do Climatempo,
Diz assim, ó, o litoral do Paraná e a costa norte de Santa Catarina tem muita nebulosidade, além de períodos de céu nublado, ainda com alguma chuva. Sol entre nuvens no leste do Paraná e nordeste de Santa Catarina. Sol e frio nas outras áreas, com geada nas serras gaúcha e catarinense. Vamos agora à região centro-oeste, previsão do tempo para amanhã, sexta-feira. A gente vê ali que tem uma parte onde o sol vai predominar, outra parte com bastante nuvens, né? Tempo bom, mas com presença de nuvens, e mais para a parte leste ali da região, aí sim há a possibilidade de chuva. A previsão diz assim, ó, sol em todo o centro-oeste do Brasil nessa sexta-feira. A partir da tarde ocorrem rápidas pancadas de chuva isoladas no centro de Goiás e também no Distrito Federal. Vamos agora às cotações. Começando então com as cotações do farelo de soja em Ponta Grossa, cotação de hoje, 24 de maio, o valor da tonelada R$ 1.530. O farelo de soja em Paranaguá, R$ 1.540. Agora a soja em Passo Fundo, saca R$ 82,00. Paranaguá, R$ 86,50. Em Rio Grande, R$ 85,50. Em Rondonópolis, R$ 76,00. Agora o milho. Passo Fundo, saca R$ 42,00. Em Ponta Grossa, R$ 42,00. Em Rondonópolis, R$ 29,00. Agora o trigo. Em Santa Rosa, R$ 850,00 a tonelada. Em Dourados, R$ 810,00. Em Cascavel, R$ 1.000. Em Carazinho, R$ 850,00. Agora o arroz casca em Pelotas, R$ 36,80. Arroz em casca Cachoeira do Sul, R$ 37,15. Em Jaraguá, R$ 34,50. O feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 107,50. Em Santa Maria, R$ 115,00. E em Lagoa Vermelha, feijão preto, R$ 115,00. O boi gordo em Barretos, valor da arroba, R$ 137,00. Boi gordo no Rio Grande do Sul, R$ 4,85 o quilo. Boi gordo em Tocantins, R$ 126,00 a arroba. Suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 2,83 o quilo. Suíno vivo no Rio Grande do Sul, a média R$ 2,77. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,40 o quilo. Em São Paulo, frango vivo, R$ 2,50. Estas foram as cotações, então, que a gente acompanhou aqui no Destaque Rural Notícias. E com essa informação, a gente fica por aqui com mais uma edição do nosso programa, que você pode acompanhar ao vivo de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Lembrando que você pode participar do programa, né? Quando tem a transmissão ao vivo, você pode participar, trazendo aí as suas sugestões, comentando nas redes sociais da Destaque Rural. Além disso, também você encontra muito mais informações e vídeos, matérias especiais sobre o agronegócio, acessando o site destaquerural.com.br. Também você pode acompanhar gravado o programa, se não conseguir acompanhar ao vivo a qualquer horário nas redes sociais da Destaque Rural. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã voltamos com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Até mais!